As luzes piscavam no ritmo da música. Alguém gritou, mas o som se perdeu na multidão. Era uma noite de verão em São Paulo, 2015. A festa de aniversário de Lucas acontecia na cobertura de um prédio antigo no centro da cidade. Ele completava 30 anos, e o lugar estava lotado. Amigos de longa data, colegas de trabalho, alguns conhecidos distantes. O ar cheirava a suor misturado com perfume barato. Copos de plástico espalhados pelo chão de madeira rangente. Lucas, o anfitrião, sorria para todos, mas seus olhos pareciam cansados. Ele havia convidado cerca de 50 pessoas, prometendo uma noite inesquecível. A vista da cidade brilhava lá embaixo, como um mar de luzes distantes. Ninguém imaginava que a festa terminaria em silêncio. Aquela cobertura, com suas paredes descascadas e o vento noturno sussurrando pelas frestas, parecia um palco perfeito para celebrações, mas também para revelações sombrias que ninguém esperava. Lucas, um publicitário bem-sucedido, sempre fora o centro das atenções, organizando eventos que uniam pessoas de mundos diferentes. No entanto, naquela noite, o peso de anos de amizades testadas começava a se manifestar, como rachaduras invisíveis em uma estrutura aparentemente sólida. Ana chegou por volta das 10, atrasada como sempre. Ela era amiga de Lucas desde a faculdade, uma designer gráfica de 28 anos com cabelos curtos e um vestido preto simples. O elevador subiu devagar, rangendo como um lamento antigo, e ela sentiu um frio na espinha ao ouvir risadas ecoando pelo corredor. A porta da cobertura estava entreaberta, música alta vazando para fora, um som pulsante que misturava eletrônica com batidas latinas, ecoando as raízes paulistanas da festa. Ao entrar, o calor a envolveu imediatamente, um misto de corpos aquecidos e ar-condicionado insuficiente. Corpos se moviam na pista improvisada, no canto da sala ampla, onde tapetes velhos abafavam os passos descoordenados. Mesas com petiscos pela metade, coxinhas murchas, pastéis frios e salgadinhos espalhados, e garrafas de cerveja soando no balcão da cozinha, deixando poças pegajosas no piso. Ana procurou Lucas com os olhos, navegando pela multidão como em um labirinto humano. Ele estava no centro, contando uma piada para um grupo de rapazes, sua voz alta e animada, mas seu riso era forçado, notou ela, como se cada gargalhada exigisse esforço. Algo nele parecia diferente, uma sombra sutil que Ana, com sua intuição afiada de quem observava pessoas para criar artes visuais, não conseguia ignorar. Ela se lembrou de como Lucas sempre fora o otimista do grupo na faculdade, organizando festas semelhantes para aliviar o estresse dos prazos apertados, mas agora, aos 30, a vida adulta parecia ter esculpido linhas de preocupação em seu rosto. A noite avançava devagar, como um rio preguiçoso carregando segredos. Ana pegou uma bebida, uma caipirinha gelada que refrescou sua garganta seca, e se encostou na janela, observando a multidão com um olhar analítico. Havia Sofia, a ex-namorada de Lucas, conversando animadamente com um estranho alto, seus gestos expansivos traindo uma tentativa de distração. Eles haviam terminado há um ano, em meio a brigas sobre finanças e ambições, mas o ciúme ainda pairava no ar, denso como a fumaça de cigarros que escapava da varanda. Do outro lado, Pedro, o melhor amigo de Lucas desde a infância, bebia demais, seus olhos vermelhos fixos em uma garota mais jovem que ria de suas histórias exageradas. Pedro, um vendedor de carros com um histórico de impulsos ruins, sempre fora o palhaço do grupo, mas naquela noite, sua risada soava oca, como se ele estivesse afogando algo mais profundo. O som da música pulsava nas paredes, um baixo grave que vibrava no peito de Ana, sincronizando-se com seu coração ligeiramente acelerado. Ela sentiu um desconforto sutil, como se o ar estivesse mais pesado, carregado de expectativas não ditas e olhares que se desviavam rápido demais. Alguém esbarrou nela, um rapaz de terno amarrotado pedindo desculpas com um sorriso bêbado, e Ana acenou, mas seu estômago revirou levemente, um pressentimento que ela atribuiu ao cansaço do dia de trabalho. Refletindo sobre isso depois, Ana se perguntaria se era um instinto humano de detectar perigo em meio à normalidade,
algo que histórias de crimes reais frequentemente destacam, aqueles momentos em que o subconsciente grita antes da mente racional. Lucas se aproximou dela por volta da meia-noite, quando a festa atingia seu pico de euforia falsa. Finalmente você chegou, disse ele, abraçando-a com força, seu corpo tenso sob o tecido da camisa úmida. Seu hálito cheirava a uísque, um aroma amadeirado que misturava-se ao suor. Está tudo bem? Perguntou Ana, notando as olheiras profundas que a maquiagem barata não conseguia esconder. Ele deu de ombros, um gesto casual que não convencia. Sol de sempre. Trabalho estressante, você sabe. Campanhas que não saem do lugar, clientes exigentes. Eles conversaram sobre os velhos tempos, rindo de memórias da faculdade, como a vez em que fugiram de uma prova para uma praia em Santos, ou as noites estudando até o amanhecer com pizzas frias. Mas Ana percebia pausas estranhas nas palavras dele, silêncios que duravam um segundo a mais, como se algo preocupasse, uma nuvem pairando sobre suas lembranças felizes. A festa continuava animada, com danças desajeitadas, casais girando sem ritmo, solteiros improvisando passos, e brindes altos que ecoavam pela sala. No entanto, Ana notou um grupo pequeno no canto da varanda, fumando e sussurrando, suas silhuetas recortadas contra as luzes da cidade. Vozes baixas, olhares furtivos que se desviavam quando alguém se aproximava. Ela se perguntou o que tramavam, imaginando cenários inofensivos como planos para uma viagem, mas um exemplo de sua mente criativa a levou a pensamentos mais sombrios, inspirados em podcasts de true crime que ela ouvia no trânsito. Grupos isolados em festas frequentemente escondiam agendas ocultas, de flertes proibidos a dívidas não pagas. Se ainda estiver ouvindo, não pare agora. A noite só está começando a escurecer, e as sombras se alongam devagar, revelando contornos que ninguém quer ver. A escalada veio aos poucos, como uma névoa se aproximando do horizonte urbano, sutil mas inexorável. Por volta da 1 da manhã, a música diminuiu um pouco, permitindo que conversas fragmentadas flutuassem pelo ar. Alguém pediu para Lucas fazer um brinde, um ritual que ele aceitou com um suspiro disfarçado. Ele subiu em uma cadeira instável, copo na mão, e falou sobre amizade e novos começos, sua voz ecoando com uma sinceridade forçada. Aos 30, percebo que as pessoas ao nosso redor são o que nos define, mesmo quando nos machucam. A multidão aplaudiu, copos erguidos em um coro descoordenado, mas Ana viu Sofia revirar os olhos, um gesto de desdém que traía ressentimentos antigos, talvez remoendo o fim do relacionamento com Lucas, que a deixará por priorizar a carreira. Depois, Pedro se aproximou dela, cambaleando ligeiramente, o equilíbrio perdido no terceiro copo de cerveja. Você viu o Lucas? Ele parece estranho hoje, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Ana concordou, mas não elaborou, optando por observar em vez de especular. Eles se sentaram no sofá gasto, os estofados afundados sob o peso de anos de uso, assistindo a festa se desenrolar como um filme em câmera lenta. O cheiro de cigarro invadiu a sala pela janela aberta, misturando-se ao aroma de comida requentada. De repente, um grito abafado veio da cozinha, cortando o ar como uma lâmina. Todos pararam por um segundo, corações suspensos, mas era só uma garrafa caindo e se estilhaçando no chão de azulejo. Risadas nervosas seguiram, aliviando a tensão momentânea, mas Ana sentiu um arrepio, refletindo sobre como acidentes menores frequentemente precedem desastres maiores em narrativas de crimes reais, como aqueles casos de festas que viram tragédias por um copo derrubado no momento errado. Ana decidiu ir ao banheiro, precisando de um momento para se recompor em meio ao caos sensorial. O corredor era estreito, iluminado por uma lâmpada fraca que piscava intermitentemente, lançando sombras dançantes nas paredes descascadas. Portas fechadas de quartos vazios, ecoando o vazio da vida de Lucas, que morava ali sozinho desde o divórcio informal com Sofia. Ela ouviu vozes atrás de uma delas, sussurros urgentes, carregados de emoção contida. Não faça isso agora, disse uma voz masculina, rouca e familiar. Reconheceu Pedro, sua entonação urgente como nas discussões de futebol que eles tinham na faculdade.
A outra era Sofia, afiada como uma lâmina. Ele merece saber, antes que seja tarde demais. Ana congelou, o coração acelerando como um tambor, o sangue pulsando nas têmporas. Ela não quis ouvir mais, temendo invadir um território perigoso, e entrou no banheiro, trancando a porta com um clique suave. Ao lavar as mãos na pia rachada, olhou no espelho embaçado. Seu reflexo parecia pálido, os olhos arregalados com uma mistura de curiosidade e medo, como se visse um fantasma de si mesmo em festas passadas. Algo estava errado naquela festa, um desequilíbrio sutil que permeava o ar, semelhante a exemplos que Ana lera em livros de psicologia criminal, ambientes sociais onde segredos fervem sob a superfície, esperando o momento para explodir. Voltando à sala, encontrou Lucas sozinho no balcão, servindo outra dose de uísque com mãos que tremiam levemente. "O que há com você?" perguntou ela diretamente, sua voz cortando o burburinho residual. Ele hesitou, o copo tremendo na mão, líquido âmbar derramando um pouco. "Nada. Só segredos antigos voltando à tona, como fantasmas que não deixam a gente em paz." Aquela confissão vaga plantou sementes de dúvida em Ana, que se perguntou sobre os fardos invisíveis que todos carregam em amizades de longa data. A tensão crescia como uma corda se apertando ao redor do pescoço coletivo, invisível mas sufocante. 2 horas da manhã, e a multidão começara a rarear, como folhas caindo em uma brisa outonal. Alguns convidados se despediam, tropeçando no elevador com abraços desajeitados e promessas vazias de "nos vemos em breve." Ana ficou, sentindo uma responsabilidade inexplicável por Lucas, uma lealdade forjada em anos de confidências compartilhadas. Ele a puxou para a varanda, o vento frio da noite batendo no rosto deles, carregando o cheiro distante de chuva iminente. A cidade lá embaixo zumbia, indiferente, com carros serpenteando como veias luminosas. "Sofia está aqui com Pedro", confessou ele baixinho, a voz quase engolida pelo vento. "Eles acham que eu não sei, mas eu vejo os olhares, as conversas sussurradas." Ana franziu a testa, processando a revelação. "Sobre o quê?" "Vocês três eram inseparáveis." Lucas olhou para o vazio, os olhos fixos no horizonte escuro. "Dinheiro. Eu emprestei para o Pedro no ano passado, uma quantia grande para ele abrir um negócio que fracassou. Ele não pagou, e agora as dívidas se acumulam como juros compostos. Sofia me culpa por tudo, diz que eu fui egoísta ao não perdoar." O silêncio entre eles foi pesado, interrompido apenas pelo eco distante de um carro de polícia, um som que adicionou uma camada irônica à confissão. Ana refletiu sobre como dívidas financeiras frequentemente corroem laços emocionais. Exemplos abundam em histórias reais de crimes motivados por ganância, onde amigos viram devedores e credores em um piscar de olhos. De repente, um barulho veio de dentro, vidro quebrando com um estalo agudo que ecoou pela cobertura. Ana e Lucas correram para a sala, o pânico subindo como Billy. Encontraram Sofia no chão, sangrando do braço, uma taça estilhaçada ao lado, cacos reluzindo como dentes afiados sob a luz fraca. "Foi um acidente", murmurou ela, os olhos cheios de lágrimas que escorriam pelo rosto maquiado. Pedro se ajoelhou ao lado, pressionando uma toalha de papel na ferida, suas mãos trêmulas manchadas de vermelho. A música parou completamente, o silêncio repentino amplificando cada respiração ofegante. O ar ficou denso, olhares acusadores voando pela sala como flechas invisíveis. Quem derrubara a taça? Por quê? Lucas ajudou Sofia a se levantar, mas sua expressão era de raiva contida, os punhos cerrados ao lado do corpo. "Quem mais está aqui?" perguntou ele, voz rouca e baixa, como um rosnado. Restavam apenas 10 pessoas, incluindo Ana, um círculo íntimo que agora parecia um tribunal improvisado. O desconforto se transformou em paranoia, com portas se fechando suavemente e sombras alongadas pelas luzes baixas dançando nas paredes, evocando imagens de filmes noir que Ana adorava, onde a noite urbana esconde traições. Alguém precisa ouvir isso também, antes que aconteça de novo. Compartilhe se sentir o peso,
pois histórias como essa nos lembram que a traição pode estar a um sussurro de distância. O clímax irrompeu como uma tempestade repentina, rompendo o céu noturno com trovões de emoção crua. 3 da manhã. A festa era agora um sussurro de conversas tensas, o volume da música reduzido a um fundo murmurante. Ana sentou-se em um canto, o corpo exausto do calor e da agitação, mas a mente alerta, catalogando cada gesto como em um storyboard de suspense. Lucas desaparecera por 20 minutos, deixando um vazio que todos notaram. Quando ele voltou, seu rosto estava molhado de suor, gotas escorrendo pela testa como lágrimas de esforço. "Vamos acabar com isso", disse ele ao grupo remanescente, sua voz firme apesar da fadiga. Ele reuniu todos na sala principal, as luzes principais acesas pela primeira vez, banhando o espaço em um brilho cru e impiedoso que revelou olheiras profundas, maquiagem borrada e expressões cansadas marcadas pela noite longa. "Pedro, Sofia, eu sei sobre o dinheiro. E sobre vocês dois, as noites que passam juntos enquanto me evitam." A sala congelou, o ar parado como antes de uma explosão. Pedro se levantou, furioso, o rosto avermelhado pelo álcool e pela raiva. "Você não sabe de nada. Não tem prova." Sofia choramingou, o curativo no braço manchado de vermelho fresco, um lembrete visual da fragilidade do momento. A discussão explodiu como fogos de artifício defeituosos, vozes se sobrepondo em um caos auditivo. Acusações voavam. "Você me usou", gritou Lucas para Pedro, evocando memórias de empréstimos casuais que viraram correntes. "E você, Sofia, sempre jogando as culpas nos outros." Sofia rebateu com lágrimas, falando de noites solitárias após o término, de como Pedro a apoiara quando Lucas se afastara. Ana tentou intervir, erguendo as mãos em um gesto de paz. "Parem, isso não vai resolver nada", mas Lucas a ignorou, imerso em sua fúria. "Vocês me traíram. Na minha própria festa, no dia do meu aniversário." Pedro avançou, empurrando Lucas contra a parede com um baque surdo que ecoou como um tiro. O som do impacto reverberou, misturando-se a gritos abafados. Sofia gritou, correndo para separar os dois, suas unhas arranhando o ar. No caos, Ana viu algo cair do bolso de Pedro, um frasco pequeno, de plástico opaco, como de remédio genérico comprado em farmácias de esquina. Seu coração parou, um frio percorrendo a espinha. "O que é isso?", perguntou ela, pegando o objeto do chão com dedos trêmulos. Pedro o arrancou de volta, os olhos selvagens, dilatados pelo pânico. "Nada que te diga respeito. Deixe isso pra lá." Mas Ana sabia, por instinto e por leituras casuais no trabalho, pílulas para overdose, ou pior, substâncias misturadas para efeitos imprevisíveis, comuns em casos de vingança documentados em relatórios policiais que ela via em projetos gráficos para ONGs. Lucas recuperou o fôlego, ofegante, o peito arfando como um fole. "Vocês planejaram isso? Me envenenar aqui, na frente de todos, para me fazer parecer o vilão." A negação veio rápida, mas fraca, vozes tremendo como folhas ao vento. Sofia desabou em lágrimas, confessando pedaços fragmentados. "Foi só para te assustar. Pelo dinheiro que você nos deve em lealdade, não só em reais." Pedro negou veementemente, mas sua mão tremia ao guardar o frasco, um gesto que traía a mentira. A briga escalou, palavras virando socos, um punho acertou o queixo de Lucas, sangue espirrando no carpete poído, manchando fibras como tinta vermelha em uma tela. Ana gritou para pararem, o pavor genuíno na voz, discando emergência no celular com dedos úmidos de suor. Mas o sinal era fraco na cobertura alta, a chamada não completava, ecoando em tentativas frustradas. O isolamento da cobertura os prendia ali, sozinhos com seus demônios internos, um microcosmo de como segredos isolados podem explodir em violência, como em inúmeros casos de true crime onde a privacidade vira prisão. O desfecho veio devagar, como um amanhecer cinzento infiltrando as janelas empoeiradas, tingindo o caos de tons pastéis. A polícia chegou meia hora depois, sirenes cortando o silêncio da cidade adormecida como um grito tardio.
Lucas foi levado de ambulância, seu corpo convulsionando no caminho para o hospital, os paramédicos trabalhando freneticamente para estabilizá-lo. Pedro e Sofia foram algemados, depoimentos confusos saindo em ondas, negações misturadas a confissões parciais, lágrimas e raiva entrelaçadas. Ana ficou para trás, o cheiro de sangue e álcool impregnado na roupa e na memória, um odor que a perseguiria por semanas. A cobertura, outrora viva com risadas e música, agora era um cenário de caos, copos derrubados em poças pegajosas, manchas no chão como cicatrizes frescas, móveis desalinhados como após um terremoto emocional. Ela sentou-se na varanda, o sol nascendo fraco sobre os arranha-céus, refletindo sobre como uma festa de amizade vira isso, segredos enterrados como minas terrestres, inveja fermentando como álcool nas veias, transformando aliados em antagonistas. Exemplos abundam na vida real, festas de formatura que acabam em brigas fatais, aniversários que viram julgamentos, e Ana se perguntou se Lucas havia ignorado os sinais, ou se todos eles haviam contribuído para o veneno emocional. Dias depois, no hospital, Lucas sobreviveu por pouco, os médicos acreditando a rápida intervenção apesar do atraso. O frasco era de sedativos misturados com algo letal, comprado no mercado negro de remédios falsificados que infestam as ruas de São Paulo, um exemplo gritante de como a acessibilidade a substâncias perigosas alimenta crimes impulsivos. Pedro confessou o plano em interrogatório, não para matar, mas para humilhar, forçar uma confissão pública sobre o dinheiro e o relacionamento, uma vingança mesquinha nascida de frustração acumulada. Sofia era cúmplice relutante, movida por dívidas pessoais e rancor pelo abandono, admitindo que o acidente com a taça fora uma distração calculada. Ana visitou o Lucas, encontrando-o pálido na cama branca, tubos e monitores bipando como sentinelas. Por quê? Perguntou ela, sentando-se ao lado, a mão no braço dele. Ele sorriu debilmente, os olhos ainda vidrados pelo trauma. Porque as festas escondem monstros. E eu convidei os meus, sem perceber que os meus próprios demônios os atraíram. A culpa pesava em todos, um manto invisível que alterava dinâmicas para sempre. Ana se perguntou sobre suas próprias amizades, os silêncios não ditos que poderiam um dia explodir, refletindo profundamente sobre a fragilidade das conexões humanas em um mundo de aparências. Se quiser saber o que veio depois, siga. Mas cuidado com o que vai encontrar nas sombras das suas próprias festas. O trauma persiste, um eco no peito que não some, alterando risadas em sussurros cautelosos. Ninguém dança mais o mesmo, e as luzes piscam com um novo significado, aviso, não celebração. A contagem de palavras é aproximadamente 3.000, expandida com reflexões profundas, exemplos reais de dinâmicas sociais e transições suaves para enriquecer a narrativa sem alterar o fluxo original.